Agora a gente vai fazer um teste de hipóteses para amostras dependentes. Lembrando que amostras dependentes também são chamadas de emparelhadas. E para isso a gente vai usar o teste T pareado. Pareado porque vem da palavra emparelhadas. T porque tem a ver com a distribuição T-student. Bom, para a gente fazer esse teste aqui, primeiro que você tem que ter amostras dependentes, amostras emparelhadas. Você vai trabalhar com esta formulinha. Então, o valor observado do teste, que no caso vai ser o T observado, TOBS, vai ser um D barra menos um MID dividido por SD sobre raiz de N. Bom, o que é isso? MID é uma média populacional. D barra é uma diferença dos elementos da sua amostra. O SD é o desvio padrão das diferenças. E o N você já sabe que é o tamanho da amostra. Lembrando que a gente vai ter que trabalhar sempre com N menos 1 graus de liberdade. Então, aqui você tem a formulinha do D barra, que é uma média das diferenças. Eu já vou te explicar como que você obtém essas diferenças. O SD é o desvio padrão. Você pode trabalhar com essa fórmula, que é a fórmula clássica do desvio padrão, que é o somatório de cada observação, que eu estou chamando de DI, menos a média, que é o D barra, eleva ao quadrado, divide por N menos 1 e tira a raiz. Ou você pode trabalhar com essa fórmula aqui. Essa fórmula aqui você vai trabalhar com duas somas, a soma das diferenças, e vai elevar ao quadrado, e aqui a soma das diferenças ao quadrado. Embora pareça mais feia, essa fórmula é mais fácil de trabalhar. Eu vou usar ela na resolução, tá? Você vai entender que não é nada demais. E a média das diferenças nada mais é do que a média de uma amostra menos a média de outra amostra. Você vai ter que definir isso daqui na hora de montar as hipóteses nula e hipótese alternativa. E essa diferença, quando você estiver analisando segundo a hipótese nula, sempre vai ser nula, ou seja, a diferença μD sempre vai ser igual a zero. Então vamos entender primeiro o enunciado e depois a gente começa a montar. Um fabricante de tacos de golfe afirma que os golfistas podem diminuir seus placares usando os tacos de golfe recém-projetados por ele. 8 jogadores de golfe são escolhidos aleatoriamente e é pedido a cada um que forneça seu mais recente placar. Após usar os novos tacos por um mês, é pedido novamente aos jogadores para fornecerem os seus placares mais recentes. E ele deu aqui uma tabelinha com os placares. Então a gente tem aqui os 8 jogadores, o placar antes, o antigo, e o placar novo. Quer dizer, o jogador trabalhou com um taco antigo, depois trabalhou com um taco novo e marcou a pontuação. Os placares para cada um são mostrados na tabela. Assumindo que os placares de golfe são distribuídos normalmente, existe evidência suficiente para apoiar a afirmação do fabricante a um nível de significância de 10%? Ou seja, aqui a gente já tem o alfa, né? Essa é a parte mais simples, identificar qual que é o nível de significância. Então, o que ele está falando aqui? Ele pegou 8 pessoas, 8 jogadores, marcou o placar desses 8 jogadores. Forneceu um novo taco, marcou o placar novo. O que o fabricante diz é que, com o taco novo, o placar vai ser menor. No golfe, quanto menor o placar, melhor. Tá? Quanto menor o placar tem a ver com o número de tacadas. Então, quanto menos tacadas, melhor é o jogador. Esse 8 jogadores de golfe aqui corresponde ao nosso N, ao tamanho da nossa amostra, N igual a 8. E se você parar para analisar a afirmação do fabricante, o fabricante afirma, está aqui, ó, afirma que os golfistas podem diminuir seus placares com os novos tacos. Então, o que ele está falando? Ele está falando que, em média, a média dos placares antigos com o taco antigo é maior que a média usando os tacos novos. Tá? Ou seja, os tacos novos têm uma média menor, diminui o placar, menor que o antigo, ou o antigo é maior que o novo. A gente vai pegar isso aqui para montar as hipóteses. E veja que não tem o sinal de igual, é só maior, não é maior ou igual. Então, este termo aqui vai entrar na hipótese alternativa, pelo fato de não ter o igual.
Tá? A gente vai montar, então, justamente com isso daqui. Mas antes de montar, eu vou só pegar essa tabelinha que está na horizontal e vou passar ela para a vertical. Então, você tem aqui os jogadores, aí o placar antigo. Ó, 89, 84, 96. Eu fiz o seguinte. Eu peguei o placar antigo e coloquei na vertical. 89, 84, 96. Eu peguei o placar novo, 83, 83, 92 e assim por diante, e pus aqui na vertical, ó, 83, 83, 92. Veja que se tratam de coisas emparelhadas, né? Porque o antes e o depois se referem a uma mesma pessoa, é o mesmo jogador antes e o mesmo jogador depois. Por isso que está emparelhado. Então, a gente tem os parzinhos. Uma vez que você montar essa tabela, você vai construir duas colunas. Você vai construir a coluna das diferenças. O que são essas diferenças? Você pode escolher a ordem. Aqui eu fiz antigo, menos novo. Você pode, se quiser, inverter. Você pode fazer novo menos antigo. Tanto faz. Então, no caso nosso, tanto faz, mas isso daí vai interferir depois na análise, tá? Na conclusão do teste, enfim. Então, eu peguei o placar antigo para cada jogador e subtraí do placar novo para cada jogador. Eu fiz isso aqui, ó. 89 menos 83. Pus o resultado aqui, 6. 84 menos 83 dá 1. 96 menos 92 dá 4. Perceba que você precisa trabalhar com o sinal. Então, aqui, ó, 82 menos 84 dá menos 2. Tá? Então, se der positivo, você deixa positivo. Se der negativo, lembre-se de colocar o sinal de menos, porque isso vai mudar no resultado. Se você colocar tudo positivo, vai dar outra coisa. Aqui, por exemplo, ó, 91 menos 91 deu 0. Então, beleza, eu construí aqui a coluna das diferenças. E aí eu fiz o seguinte, eu somei esses valores. Então, eu fiz assim, ó, 6 mais 1 mais 4, menos 2, mais 1, mais 5, mais 0. Somei tudo isso, tá? Então, por isso que é importante o negativo. E essa soma vai dar 13. Depois eu construí a coluninha do d ao quadrado. O que é isso? É pegar cada numerinho que você marcou aqui na coluna do d e elevar ao quadrado. Então, 6 ao quadrado é 6 vezes 6, 36. 1 ao quadrado dá 1. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Cuidado com o sinal. Menos 2 ao quadrado é a mesma coisa que menos 2 vezes menos 2. Vai dar mais 4. Tá? Então, aqui, nesta coluna, você só terá valores. Eventualmente pode aparecer um zero, mas se não for zero, os demais valores vão ser positivos. Não dá para ter uma coisa negativa. Né? Nenhum número ao quadrado pode dar negativo. Então, ou vai dar zero ou vai dar um número positivo. Muito bem, vamos montar agora a hipótese nula e a hipótese alternativa. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui no enunciado. Lembra que a gente falou, ó, o fabricante afirma que os golfistas podem diminuir o placar. Ou seja, o placar novo é menor que o antigo, portanto, o antigo é maior que o novo. Não tem o sinal de igual aqui, então eu vou escrever isso aqui na hipótese alternativa. O mi antigo é maior que o mi novo. Então, vamos lá. Mi antigo maior que mi novo. E aqui na hipótese nula, no H0, eu vou pôr o complemento, ou seja, mi antigo, complementar de maior é menor ou igual. Menor ou igual que mi novo. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou passar todos os termos para o mesmo lado, vou passar tudo para a esquerda. Então, eu vou escrever o seguinte, ó, o mi antigo, pega esse mi novo, joga para cá, menos o mi novo, menor ou igual que zero. E aqui embaixo, a mesma coisa, o mi antigo, menos, pega esse mi novo, passa para lá, mi novo, aí tinha maior, vamos manter, maior do que zero. Isso aqui é justamente o mi da diferença que eu tinha falado. Ó, vamos voltar aqui. Lembra que a gente falou que apareceu esse mi_d, e esse mi_d é a diferença de duas médias, e que sob a hipótese nula sempre vai ser zero? Então, isto aqui, mi antigo menos mi novo, corresponde àquele mi_d. Se você parar para ver, ó, daqui você vai concluir que mi_d menor ou igual a zero
e daqui você conclui que mi d é maior do que zero. Uma coisa que é importante é o seguinte, eu estou trabalhando aqui mi antigo menos mi novo, que corresponde a mesma sequência dessa coluna. Eu não comecei fazendo antigo menos novo? Então, na hora de montar as hipóteses, o ideal é que apareça essa mesma diferença, nessa mesma ordem, tá? Não faça antigo menos novo aqui e aqui inverte, põe novo menos antigo, que vai dar confusão. Então, a ordem aqui é a mesma ordem dessa coluna de cada uma das diferenças. Muito bem. Agora, a gente vai começar a calcular os elementos do teste, né? No caso, o valor observado, o valor crítico. Então, se você pegar a formulinha do valor observado, você vai ver que aparece o D barra, o MID e o SD. O N a gente já sabe. Lembra que a gente viu aqui, ó, N igual a 8? Nosso N é 8. Então, esse N é o que dá menos problema. Então, vamos lá. Começar aqui pelo D barra. O que é o D barra? O D barra está aqui, ó. Deixa eu pegar a formulinha, vamos arrastar ela para cá. Vou colocar aqui no cantinho. Então, o que é o D barra? É o somatório de todos os DIs. Você não pegou as diferenças para cada jogador e não somou? Isto aqui, ó, esse termo aqui embaixo, é o somatório de DI da fórmula. Tá? Então, esse 13 aqui corresponde a esse termo aqui. Então, o nosso D barra nada mais é do que esse somatório, que deu 13, dividido pelo N, que vale 8, que a gente acabou de ver. Aí você vai fazer essa continha, 13 dividido por 8 vai dar 1,625. Muito bem. Depois, você veja que aqui vai aparecer o D barra, o MID. O MID, na verdade, ele vai surgir daqui, eu já te explico, e vai aparecer o SD. Então, o SD, eu vou pegar aquela formulinha que eu falei que era mais feia e vou trabalhar com ela. Então, veja o seguinte, ó. O MID, que é esse 13, ele aparece aqui, ó. Ele está exatamente aqui, ó. É esse termo aqui, que vai ter que elevar ao quadrado. O 87, ele corresponde à soma dos Ds elevado ao quadrado. Então, esse cara aqui é o somatório de DI ao quadrado, que é este termo todo aqui, ó. Tá? Então, vamos lá, vamos pegar essa formulinha, vamos colocar um igual aqui. Deixa eu puxar uma raiz grandona. Colocar um traço de fração aqui. Então, vamos pegar esse termo, ó, somatório de DI ao quadrado, que é este 87 aqui. Então, a gente vai marcar aqui 87. Menos, vou abrir um colchetes, puxar um traço, fechar o colchete aqui. Somatório de DI, que é esse 13, esse verdinho aqui. Só que veja que esse somatório, tá vendo que está entre parênteses? Está elevado ao quadrado. Então, vou fazer a mesma coisa. Ó. Vou colocar aqui entre parênteses e vou elevar ao quadrado. Divide pelo n, que a gente já viu que é 8. E aqui embaixo o n, que é 8, menos 1. Ou seja, aqui embaixo eu vou dividir por 7. Então, você vai pegar esse 13, vai elevar ao quadrado, vai dividir por 8. Vai fazer 87 menos o resultado daqui. Esse resultado vai dividir por 7. Do resultado total, você tira a raiz. E fazendo a aproximação para 4 casas decimais, isso vai dar aproximadamente 3,0677. Muito bem, esse daqui é o SD. Agora eu vou começar a trabalhar com o T observado. Então eu vou arrastar para cá e vamos começar a fazer a continha. Então, vamos lá. Quem que vai ser o nosso T observado? Vamos pôr aqui. Igual, puxar um tracinho, D barra. Quem que é esse D barra? D barra está aqui, ó. A gente calculou o D barra aqui em cima. 1,625 menos o Mi das diferenças. Lembra que eu falei que o Mi das diferenças a gente vai obter sempre a partir da hipótese nula? E na hipótese nula, esse Mi da diferença da fórmula, a gente vai ter que trabalhar com o zero. Tá? No caso da fórmula,
a gente vai trabalhar sempre com o zero. E esse zero vem daqui, ó. Medidas de diferença menor ou igual, a gente vai pegar o igual. Menor ou igual a zero. Então, sempre vai dar zero aqui. Tá? Em todo teste de hipótese que você for fazer, você vai ter que, nesse MD, colocar o zero. O SD é este numerinho aqui, ó, que a gente calculou agora há pouco. Então, eu vou colocar aqui o 3,0677 e vou dividir tudo isso pela raiz do n, e o n vale 8. Você vai ter que fazer esse cálculo aqui, e eu vou fazer uma aproximação para 3 casas decimais. O resultado vai ser isso aqui, ó, 498. Então, este daqui é o nosso t observado. Agora, eu vou fazer o desenho da distribuição t-student. Deixa eu fazer um grafiquinho aqui. Vou marcar aqui no centro o zero. E eu preciso marcar a região crítica do teste. Como que eu obtenho a região crítica? Sempre a partir da hipótese alternativa. Então, você vem aqui no sinalzinho, aí você pode olhar tanto para esse sinal quanto para esse sinal. O que fala a hipótese alternativa? Não está falando que o μ da diferença é maior do que zero? Maior significa que a gente vai fazer um teste unilateral à direita, porque é maior. Se fosse menor, seria unilateral à esquerda. Então, maior que zero, unilateral à direita, isso significa que a gente vai ter aqui um valorzinho, que é um valor TC, T crítico, que vai definir a região crítica para a gente. Ou seja, tudo que estiver à direita desse valor está dentro da região crítica. A região crítica é toda essa daqui, ó. E esta área, lembra, vamos voltar aqui no enunciado, lembra que ele falou que o alfa é igual a 10%? Então, esta área aqui corresponde a 10%. Aí você vai perguntar assim, mas não tinha que ser 5% para cada lado? Então, quando você tem na hipótese alternativa um sinal de diferente, quando for diferente, você tem um teste bilateral. No teste bilateral, você tem região crítica tanto à direita quanto à esquerda. No nosso caso, a gente tem um teste unilateral. Se é unilateral, a gente só tem uma região crítica, e no caso essa região está aqui para a direita. E, portanto, o alfa, todo o valor de alfa está nessa região. Se fosse bilateral, sim, você teria 5% para um lado e teria uma outra região crítica aqui, que teria os outros 5%. Sendo unilateral, todo o alfa entra nessa região. Então, aqui a gente vai trabalhar com 10%. E lembra que, vou até voltar aqui, ó, que a gente vai trabalhar com os graus de liberdade. Os graus de liberdade do teste, que a gente chama de GL, sempre vão ser iguais a n-1. No nosso caso aqui, o n é igual a 8. 8 menos 1 dá 7. Então, a gente vai trabalhar com 7 graus de liberdade. E eu vou ter que tentar pegar lá na tabelinha o valor crítico, de modo que essa região seja igual a 10%. Então, vamos lá. Vamos pensar. Deixa eu até anotar aqui. Ó. Os graus de liberdade valem 7. Isso significa que a gente vai trabalhar com essa linha da tabela aqui, ó. Com esta linha aqui, tá? Só que, vamos lá, vamos fazer de novo o desenho. O problema da nossa tabela é o seguinte. Vou puxar um zero aqui. Vou puxar um pedacinho aqui. Vou puxar um pedacinho aqui. Como que funciona a tabela? A tabela da T-Student. Tabela. Ela funciona da seguinte forma. Você vai ter uma área aqui e uma outra área aqui. Sempre bilateral, tá? Então, você vai ter uma área que vai valer metade do alfa. Alfa sobre 2. E vai ter uma outra área aqui que também vai ser o alfa sobre 2. Então, pense o seguinte. Como que está o nosso grafiquinho? Como que está esse grafiquinho aqui? Eu vou pegar esse grafiquinho e vou redesenhar ele aqui para você. Então, vamos lá. Fazer a curvinha.
Vou puxar um tracinho aqui. No gráfico que a gente fez, esta região aqui vale 10%. Tá? Só que a tabela, para você conseguir fazer a leitura, para você saber qual valor de P que você vai pegar nessa linha, você precisa imaginar sempre que você está com coisas iguais dos dois lados. Ou seja, eu preciso imaginar que nesse desenho, embora eu esteja trabalhando aqui com essa parte vermelha, eu tenho que imaginar que eu tenho uma outra parte aqui igual a essa vermelha de 10%. Então, para essa região ser 10%, eu tenho que imaginar sempre uma segunda região simétrica à primeira com o mesmo valor, 10% para cá, 10% para cá. De modo que o nosso P, que você vai pegar nessa linha aqui de cima, o nosso P vai surgir da soma desses dois termos. Ou seja, eu preciso trabalhar com P de 20%. Então, se você quiser uma regrinha fácil, tá? Se você preferir decorar, é o seguinte. Quando você tiver com um teste bilateral, o que você vai fazer? Você vai pegar justamente o valor de alfa nesta linha aqui. Tá? Você vai procurar exatamente o alfa, que é o teu nível de significância nessa linha. Se o teste for unilateral, nesta linha aqui de cima, você vai ter que pegar sempre o dobro, 2 vezes o alfa. Tá? Então, no nosso caso, o alfa não é de 10%, que seria justamente este 10% vermelho aqui. Então, 2 vezes 10% não dá 20%, eu vou ter que pegar 20% aqui em cima, e não 10%. Tá? Esse que é o segredinho para trabalhar com essa tabelinha da T-Student. E a partir de 7 graus de liberdade e 20%, a gente vai conseguir obter este valor aqui, que é 1,415, que é o valor crítico do teste. Ou seja, é o valor que está aqui, ó, é o nosso T crítico. O T crítico do teste vale 1,415. Vamos anotar ele aqui, ó. Esse T crítico vale 1,415. E agora? Agora vem a parte mais fácil. Agora você vai ter que fazer o seguinte, você vai pegar o valor que você calculou, então você vai ter que pegar este valorzinho aqui, ó, este valor, que é o nosso T observado, e vai marcar ele nessa reta. Então veja que aqui tem o zero, nesse pontinho roxo tem 1,415 e o T observado vale 1,498, ou seja, é maior do que 1,415. Então esse valor ele está aqui, ó, o T observado, que é esse 1,498, ele está aqui, à direita do T crítico. Como ele está à direita do T crítico, você pode perceber, só olhar para a figura, que esse valor aqui ele está dentro da região crítica. Tá? Então, esse valor, vamos por aqui, o T observado, ele pertence à região crítica. E quando o valor pertence à região crítica, eu rejeito o H0. Então, eu aceito o HA. Na prática, o que significa aceitar o HA? Aceitar o HA significa aceitar que o μd é maior que zero, aceitar que essa diferença μ_ante menos μ_novo é maior que zero, significa aceitar isso aqui. Ó. Eu estou aceitando o fato de que o μ anterior, o placar antigo, é maior que o placar novo. E lembra da afirmação? O fabricante afirma que os golfistas podem diminuir os seus placares. Então, baseado no teste e ao nível de significância de 10%, há evidências, como eu estou aceitando o HA, há evidências de que o placar novo, há evidências de que o placar novo seja menor que o antigo. Se você quiser, você pode até completar.
você pode dizer que a afirmação do fabricante está correta. Então, há evidências de que o placar novo seja menor do que o antigo, ou você pode pôr que ao nível de 10% há evidências de que a afirmação do fabricante está correta. E esse é o teste de hipóteses para amostras dependentes ou amostras emparelhadas, ou ainda o que a gente chama de este aqui é o nosso teste T pareado.